Gente, bom dia. Obrigada por todos vocês terem vindo hoje. Eu me chamo Daniela, eu faço parte da Bicibiblioteca como coordenadora de produção. Eu implementei o projeto aqui no Recife. A Bicibiblioteca é um projeto que está acontecendo em 4 cidades do Brasil. Então a gente tem aqui em Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. É um projeto de incentivo à leitura, de troca de livros, onde as pessoas podem ir com livros já usados, livros que já leram, e trocar por livros novos. O projeto está acontecendo aqui no COC, aqui no Joana Bezerra, desde setembro. O Compás é um dos lugares por onde ele passa. Ele tem uma agenda semanal em algumas escolas e algumas instituições aqui do bairro. E aí aqui no Compás ele está às terças-feiras quinzenalmente. Então, próxima data, se eu não me engano, é a próxima terça, né? Que ele está aqui no Compás. Todos os sábados ele está aqui na Praça do Cajueiro, que fica em frente ao Terminal Joana Bezerra, e em algumas escolas aqui do local. Eu queria apresentar para vocês também o Mequinho, que é aquele moço ali, que é um dos monitores aqui da Bicibiblioteca. A gente tem 3 monitores aqui do bairro que pedalam a bici, que produzem a bici, são os monitores que fazem as trocas de livros com as crianças, com o pessoal. Querem falar um pouquinho, Mequinho, do projeto aqui também? Venha cá. E aí, eles agora que cuidam da Bicibiblioteca, né? Que é uma biblioteca itinerante, né? Uma bicicleta em forma de... uma biblioteca em forma de bicicleta. Vem, Mequinho. Bom dia. Eu sou o Mequinho, né? Não sabia que eu ia falar, mas a Bicibiblioteca está acontecendo aqui no COC mesmo. E está sendo muito interessante. Eu sou um dos monitores. Também tem o Emerson e a Heloísa, que são jovens aqui da comunidade. E a gente nasceu e se criou aqui, então é muito importante também que a gente esteja sendo monitor desse projeto que está aqui, e onde a gente visita vários lugares da nossa comunidade, inclusive escolas que a gente já estudou e que não tinham livros, por exemplo, para a gente ler, não tinham projetos como esse que vinham para as escolas da gente. Então é muito massa a gente ir lá, rever professores que foram professores da gente e realizar esse projeto. E também nas ruas tem crianças que a gente já conhecia e passa a conhecer a partir do projeto. E aí existem trocas assim muito reais, das crianças vindo falar que gostaram do livro, enfim. É um projeto muito interessante que, se vocês puderem acompanhar, sigam no Instagram e acompanhem a Bici por onde ela estiver. Quiserem trocar livros, tem muitos livros interessantes. Acho que é um pouco isso. E aí, só para complementar, o projeto está todo sábado aqui na praça frente ao terminal, né? Assim, aqui o Compás também é um ponto que vocês podem acompanhar a agenda para poder trocar livros. E também todo o Viva Guararapes. Então, domingo, quando tem o Viva Guararapes da Prefeitura, a Bici está lá. Vou passar a palavra então para a Vatelane, que acho que muitos de vocês já conhecem, né? E aí essa palestra, esse trabalho de hoje, ele é voltado para vocês, é dedicado a vocês, tá? Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo. Olá, pessoal, bom dia. Não, minha gente, eu vou dizer para vocês, igual eu digo para minhas alunas, que chuchura de bom dia é essa? Que economia de bom dia é essa? Bom dia! Bom dia! Olha aí, a xoxurice ainda está um pouquinho ainda. Eu quero ver só os meninos. Bom dia, meninos! Bom dia! Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia, todo mundo! Bom dia! Agora, a alma já voltou pro corpo, a gente já acordou. Bom dia! Eu me chamo Valterlane Zacarias. Eu sou professora, sou escritora, contadora de histórias, sou capoeirista, sou mãe do Theo Felipe, de 6 anos, e a filha da Dona Maria. Tenho que dizer isso, porque minha mãe, todo dia ela enfatiza que eu sou a filha dela. Então, todas as vezes que eu me apresento, eu digo que sou a filha da Dona Maria, com muito orgulho. E é um prazer conhecer vocês. Alguns rostinhos eu já tinha visto no outro momento que a gente teve com o Núcleo de Teatro e Dança, mas outros eu ainda não conhecia. Então, desde já, eu quero agradecer a você
que veio, que chegou aqui, que se disponibilizou. Eu acho que o nosso tempo é a nossa moeda mais cara, a nossa moeda mais importante. Então, saber que vocês dedicaram essa manhã para me ouvir, para ouvir um pouco mais sobre esse universo literário é muito, muito importante. E claro que ninguém vai ficar sentado com a mãozinha assim no rosto, bocejando, não. Vamos ficar todo mundo de pé. Deixa as bolsas do lado, que tem cadeira sobrando. Deixa os celulares também. Quem tiver com algum penduricalho, tira também. Deixa o corpo bem levinho, porque agora, nesse momento, a gente vai acordar o nosso corpo, né? Para ninguém dormir, ninguém bocejar durante a palestra. É importante que vocês acordem, né? Então, vamos colocar as mãozinhas lá em cima. Estica bem mesmo essa mão. Isso, dá uma balançadinha assim, ó. Agora abre bem grande. Isso. Tem espaço, viu? Para não bater no coleguinha. Abre bem grande. Isso. Dá um abraço bem apertado. Aquele abraço que você gostaria de receber. Dê em você mesmo agora nessa manhã, assim. Bem apertadinho. Abre o abraço. E agora troca os braços e se abraça de novo. Se ninguém não nos abraça, a gente mesmo precisa se abraçar. Então, se abraça bem forte, bem apertadinho. Dê bom dia para o seu corpo. Diga, corpo, bom dia. Acorde. Preciso usar você nessa manhã. Abriu mais. Agora vai balançar os bracinhos assim, ó. Subindo e descendo. Subindo e descendo. Isso. Como se fossem pássaros, borboletas. Nós estamos sempre em constante transformação. Então, ó, bem levinho. Subiu novamente, lá em cima. Agora foi para a pontinha do pé, ó. Isso. E agora desceu e tocou lá o dedão. Lá no dedão. Isso. Para os jovens aqui da minha esquerda, lá no dedão, que a coluna tá, ó. Agora, colocou a mãozinha na cintura. Lembra quando a gente era criança, que a mãe dizia assim, faz uma pose para foto? Todas as minhas fotos eu tô assim. Pose para foto. Vou fazer com a mão, vocês vão fazer com as duas, tá? Que eu tô segurando o microfone. Vai girar a cintura, bem devagar. Aí agora do outro ladinho, ó. Nheco, nheco, nheco. E de novo. Oi. Isso. Vai botar um pezinho lá na frente. O outro. O outro. O outro. Abriu as duas perninhas. E tocou de novo lá embaixo. Para os jovens que estão com as colunas, ó, top. Voltou. Agora vai abrir as duas mãos. Vai girar. Depois vai desvirar. E agora a gente vai dar 4 pulinhos. Vai dar uma pausa e vai dar mais 4, tá certo? Pra gente acordar mesmo, para o corpo ficar quentinho. E 1, 2, 3, 4. Respira. E a gente vai pular mais 4. E 1, 2, 3, 4. Bota a mão lá na frente, lá atrás, lá na frente, lá atrás. Espreguiça assim, ó. Sabe aquela carinha amassada quando a gente acorda cedinho assim que... tenho que ir fazer as coisas do NAC. Vou ouvir Walter Lane hoje. Isso. Ó. Agora, a gente vai mandar o aborrecimento, a tristeza, tudo embora. A gente vai cantar uma canção que diz assim, ó. Para espantar o aborrecimento, a preguiça, as outras coisas, basta fazer um simples movimento. Então, cada movimento que eu for pedindo, a gente vai fazendo, porque aí a gente finaliza para acordar o nosso corpo de vez, certo? Para espantar o aborrecimento, basta fazer um simples movimento com a mão. Para espantar, olha só, o aborrecimento, basta fazer um simples movimento com a mão, com a outra.
espantar o aborrecimento, basta fazer um simples movimento. Com a mão, com a outra, com o pé. Para espantar o aborrecimento, basta fazer um simples movimento. Com a mão, com a outra, com o pé, o outro pé. Para espantar o aborrecimento, basta fazer um simples movimento. Com a mão, com a outra, com o pé, com o outro pé, com a cintura. Para espantar o aborrecimento, basta fazer um simples movimento. Com a mão, com a outra, com o pé, o outro pé, com a cintura, com a cabeça. Para espantar o aborrecimento, basta fazer um simples movimento. Com a mão, com a outra, com o pé, o outro pé, com a cintura, com a cabeça, com a língua. Lá, 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 palmas para vocês. Senta todo mundo. Pode sentar, pode respirar um pouquinho. Ó, isso é só uma forma para a gente descontrair um pouco, porque quando a gente cresce, na maioria das vezes, a gente acaba esquecendo da nossa criança interior, que dentro de cada um de nós habita uma criança que gosta de sorrir, que gosta de brincar, que tem vontades, que tem sonhos, que tem projetos. Eu lembro que teve uma vez que eu assisti uma palestra e o palestrante estava dizendo o seguinte: eu tenho uma foto minha pequenininho colada no meu espelho do banheiro, porque todos os dias quando eu acordo, eu preciso lembrar daquele menino lá atrás, que ele se tornou a pessoa que eu sou hoje. Então, eu não colei na parede, no espelho do meu banheiro, mas eu imprimi uma foto minha com 5 anos e eu coloquei na estante da minha sala, porque quando eu abro os olhos, todas as manhãs eu vejo aquela menina que um dia eu fui. Então, é muito importante, às vezes, a gente deixar a seriedade, né? Eu não brinco mais. Eu não vou mais sorrir. Eu não vou mais fazer isso, porque eu sou um adulto. Agora eu pago contas, agora eu tenho compromissos. E não. Aquela criança ainda existe em nosso ser, em algum cantinho. Que de vez em quando a gente precisa dizer: vem cá, saia daqui, chegue para cá. E isso é muito especial. Como eu falei para vocês, eu me chamo Walterlane Zacarias. E quando eu fui convidada para dar essa palestra, a Fabi, ela pediu para que eu falasse um pouco sobre a minha história com os livros, do porquê os livros eles foram tão importantes e tão necessários e tão transformadores na minha vida e na minha formação, enquanto pessoa e enquanto profissional. Eu sou de uma cidade chamada Vitória de Santo Antão, acho que a maioria daqui já conhece. Morei em Vitória de Santo Antão por 22 anos, num bairro chamado Redenção, que agora é o bairro que fica por trás do shopping, porque sim, minha gente, a minha cidade tem shopping. Desculpa aí, tá? Então, assim, por trás do shopping existe um bairro chamado Redenção, e eu morei nesse bairro 22 anos. E eu estudei na mesma escola, o ensino fundamental todinho no mesmo lugar. E eu vim de um lar onde não se tinha livros. Eu vim de um lar disfuncional. Então, assim, para eu estar aqui agora diante de vocês, seria uma coisa que aquela menina lá de trás jamais imaginaria. Porque de onde eu vim não era para estar aqui de forma alguma. E na minha casa nunca se teve livros. Para vocês terem noção, eu sou a única pessoa formada da minha família, de ambos os lados.
E eu sou a única pessoa que realmente gosta de ler, que gosta de escrever. E tudo isso só foi possível porque eu tive na minha infância professores que acreditaram em mim. Professores que olharam para mim com um olhar de amor, com um olhar de carinho, com um olhar de ternura. Então, aquilo que eu não tinha na minha casa, por ser um lar disfuncional, eu tinha na escola. Eu tinha o abraço da minha professora, eu tinha o carinho da minha professora, eu tinha o olhar da minha professora, sabe? Quantas vezes a gente acaba esquecendo do quão precioso é o nosso olhar para com o outro, do quão precioso é a nossa vida para com o outro, sabe? Então, a minha professora, ela foi a agente de transformação da minha vida. E ela me ensinou a amar os livros. Na escola que a gente estudava, não tinha biblioteca. Eu estava dizendo para as meninas que chegaram mais cedo. Na minha época, né, eu estou com 33 anos, há 20 anos atrás, não se tinha projetos incríveis como esse da ABC Biblioteca. Uma biblioteca itinerante, livros que a gente pudesse tocar, que a gente pudesse pegar. Hoje em dia, os livros que eu levo para as minhas alunas, elas conhecem o livro e o autor. Então, se eu trabalho o livro da Mônica Beltrão na minha sala, ela manda um vídeo, ela manda um áudio, ela manda um texto. E esse acesso, ele acontece. Antigamente, não se tinha isso. E era um cantinho bem pequenininho na minha sala de aula, com poucos livros, aonde todas as sextas-feiras a gente podia levar esses livros para casa. E o primeiro livro que eu li na minha vida, primeiro mesmo, foi o livro Atrás da Porta, da Ruth Rocha. Eu brinco que esse é o meu livro mais especial, o meu livro mais importante. Se acontecer alguma coisa com todos os meus livros, eu salvo esse primeiro, porque ele é muito, muito especial. O Atrás da Porta foi o livro que me mostrou que quando eu crescesse um dia, eu poderia ter o meu próprio projeto literário. Porque eu queria que todas as crianças que se aproximassem de mim tivessem acesso aos livros. Porque da mesma forma que os livros me salvaram, os livros me curaram, os livros me renovaram, os livros me transformaram, esse é o meu objetivo de vida para com as outras crianças. Então, Atrás da Porta, não sei se vocês conhecem, é a história de um menino chamado Pedrinho, que descobre um local muito especial na casa dele. E esse local é a antiga biblioteca da sua avó. E ele, a princípio, não quer contar para ninguém, depois ele não aguenta, aí conta para um, aí você já sabe, né? O amigo contou para o amigo, contou para o amigo, contou para o amigo, daqui a pouco a cidade inteira estava sabendo. E os fofoqueiros de plantão também começaram a achar que tinha fantasmas no local, mas eram só crianças querendo ler à luz de velas. E depois os pais de Pedrinho descobriu toda aquela bagunça que o filho tinha causado, e ele decidiu abrir as portas daquela antiga biblioteca da dona Carlotinha de Araújo Sintra para todo o bairro. E todo mundo teve acesso aos livros que anteriormente pertencia à dona Carlotinha, que era a avó do Pedrinho. E quando eu li esse livro, eu fiquei maravilhada. Eu lembro que eu pensei, quando eu crescer, eu quero ter uma biblioteca. Eu quero ter muitos livros, eu quero ter um projeto. Então, esse livro, ele me transformou. Eu digo que a Ruth Rocha, ela morava na minha casa, até hoje ela nem sabe, meu Deus. De tanto que ela ia lá para casa. E lá, essa não é a versão que eu li a primeira vez, essa é a versão atualizada, porque a editora Salamandra comprou todos os direitos da Ruth Rocha e refez as capas. Mas quem aqui achar, Atrás da Porta, a versão, me liga, que eu faço um pix e mando um Uber buscar. E Atrás da Porta, ela ia para minha casa sempre. Então, o que eu fazia para ninguém levar a Ruth Rocha para casa? Eu colocava a Ruth Rocha por trás dos outros livros. Porque os meus amigos iam pegando os da frente e ele ficava. Então, ela sempre ia para o meu quarto, ela sempre ia para a minha casa. Então, quando tudo não estava bem, tinha um livro ali que eu pudesse mergulhar nele e pudesse entender um pouco mais sobre o mundo, sobre a vida. Então, os livros, eles têm esse poder
né? Eu brinco que quando você lê, independente do gênero, você consegue viajar sem ter um passaporte, sem precisar ir para o aeroporto do Recife, por exemplo. Você simplesmente entra na história. E as histórias vão te moldando. E as histórias foram me moldando. Então, depois que a minha escola, que era menor, ficou maior, aí a gente finalmente teve uma biblioteca. Vê que especial. E eu pegava tantos livros nessa biblioteca, tantos livros, que eu já tinha a confiança de levar sem ter que assinar a carteirinha. Porque ela sabia que eu ia devolver. E no final da semana eu sempre devolvia os livros. E depois eu passei a arrumar desculpas para ficar cada vez mais na biblioteca. Então sempre tinha um trabalho a mais, sempre tinha uma tarefa a mais, porque a biblioteca ela começou a ser o meu lugar de aconchego. Quando Marquinhos, né? Mequinho, desculpa. Quando o Mequinho estava falando aqui, eu fiquei emocionada, se segurando o choro, quando ele falou assim: estamos voltando hoje com o projeto para as escolas que a gente estudou que nem tinham livros. Vocês têm noção do quão potente, do quão especial, do quão único é uma afirmação dessa? Do tipo, hoje eu estou mostrando para essas crianças que elas também podem, que elas também são capazes. Então, muita gente da minha geração nem está mais aqui. Os meus amigos, a grande maioria, está em outros locais, dos quais eles não podem sair. São notícias, sempre, né? Tem uma reportagem sobre um deles. E aquilo me dói tanto, porque a vida ela é feita de escolhas. Eu escolhi os livros. Eu escolhi ter uma vida diferente. Eu escolhi ter uma vida diferente da vida em que eu levava. Porque eu acreditava que existia um mundo melhor para mim. Então, hoje, eu sou professora de balé infantil e eu trabalho com crianças de 2 anos e meio até 6 anos. E eu tenho esse compromisso com todas as minhas turmas, de que, assim, todas as minhas aulas têm uma mediação de leitura. Todas as minhas aulas têm um autor novo. Todas as minhas aulas têm um livro especial. Bato na tecla com as escolas, brigo mesmo para ter um cantinho de leitura. Porque eu não acredito numa escola que forma outras pessoas e não pensa, tem que ter um cantinho de leitura. Sou mãe também há 6 anos. E quando eu engravidei, eu fiz um enxoval de roupas e fiz um enxoval de livros. Então, na minha casa, o meu filho ele tem um cantinho só com os livros dele. Porque eu acho que precisamos formar homens melhores, mulheres melhores nessa sociedade. E os livros, eles têm esse papel muito importante. Porque vai ter coisas que talvez eu não tenha coragem de falar para a Theo. Mas Theo vai abrir o livro e ele vai ler, e o autor vai conversar com ele. Então, quando a gente faz as formações de contadores de histórias, a gente sempre diz o seguinte: primeiro a história tem que tocar o contador, né, Mequinho? A bicicleta está cheia de livros, mas tem os livros ali que são importantes, que vão tocar você. Da mesma forma que um dia a escrita da Ruth Rocha, ela tocou a minha vida e ela mudou a minha vida. E eu devo a ela o fato de estar aqui nessa manhã também. Porque eu acho que quando a gente tem um livro e a gente põe no mundo, a gente nunca sabe o impacto que aquilo vai ter na vida das pessoas, né? Aqui todo mundo trabalha com arte de alguma forma. E você nunca sabe o quanto a sua coreografia pode impactar a vida de alguém, o quanto o seu movimento pode impactar a vida de alguém, o quanto o seu olhar, né? Vamos fazer um exercício agora. Você já olhou nos olhos da pessoa que está do seu lado hoje? Você já deu um bom dia? Você já disse o quão ela é especial? Que foi bom ela estar aqui? Você já fez um chamego, já fez um cafuné, já fez um carinho, já deu um abraço? Então, se você não fez, faça agora. Dê um chamego, dê um carinho, dê um colo, dê um aconchego. Às vezes, a pessoa está do nosso lado e você não sabe nem a cor do olho da pessoa. Você nem sabe como é o sorriso da pessoa. Então, olhe nos olhos. Isso é muito, muito importante. Faça esse exercício de carinho, de chamego. Tá? Ô, Nana, tem um saquinho aí, esse saquinho. Levanta a mão aí, quem chegou depois e não recebeu a lembrancinha.
Fica com a mãozinha levantada para vocês receberem um carinho, um chamego também. Trouxe uma lembrancinha para vocês, bem especial. Porque aí vocês vão lembrando da criança interior de vocês. Aproveitem e me sigam nas redes sociais. Eu quero todo mundo me seguindo, viu? Acompanhando meu trabalho, lendo minhas poesias, comprando meu livro quando ele chegar, porque ele esgotou, graças a Deus. Mas eu quero todo mundo me seguindo, viu? Façam stories, post. Essa poesia que eu trouxe para vocês no cartaz, fiz até uma blusa, ela surgiu durante a entrevista que eu fiz com a pessoa que me convidou para fazer essa capacitação, que é: os livros me ensinaram que eu podia sonhar, sabe? Então, assim, antes de eu conhecer o universo literário, sonhar era uma coisa distante para mim, enquanto criança, enquanto pessoa. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz um projeto no sertão de Pernambuco e a gente estava falando sobre os sonhos e teve uma criança que ela disse: tia, eu não sonho. Para que eu vou sonhar se nada vai mudar? E aquilo me tocou profundamente. Então, quando eu escrevi essa poesia esses dias, eu lembrei que, assim, eu aprendi a sonhar porque os livros me mostraram que eu também era capaz, que eu também podia mudar a minha história. Porque às vezes a gente vem de uma realidade e a gente acha que a gente precisa continuar naquele ciclo, sabe? Ah, na minha família não tem livros, então vou viver sem livros. Ah, ninguém lê, eu também não vou ler. Eu escuto, eu trabalhei 10 dias na Bienal e eu escuto sempre: Lani, eu não tenho tempo. Aí eu digo: gente, todo mundo aqui tem 24 horas no dia? Todo mundo? E por que nas minhas 24 horas dá tempo de ler e nas suas 24 horas não dá tempo de ler? Então, quanto tempo você tem dedicado à leitura? E quando eu falo a leitura, não é assim, ver o Instagram, ler a vida dos outros, compartilhar as fake news, as fofocas, ficar mandando textão de política. Não, é ler, é entrar numa livraria, é pegar um livro, é ler, é descobrir o que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto muito de poesia. Muito. Não só porque eu escrevo, mas é o gênero que eu consumo. Mas o meu segundo gênero favorito é biografia. Eu amo ler a história das pessoas. Então, quando eu vou na livraria, eu vou nas biografias. Mas talvez você não goste de poesia, não goste de biografia, mas você gosta de suspense, de literatura criminal, você gosta de aventura, você gosta de romance. E você vai se deparar com crianças que vai dizer assim: tia, eu não gosto de ler. Eu dei uma capacitação para o pessoal do NAC de Dança e Teatro e eu estava falando sobre isso, de que assim, eu não gosto. Aí eu digo: mas você não gosta de ler ou porque você não encontrou o livro certo? Aí às vezes eles: tia, mas eu gosto de futebol, então encontre um livro que fala sobre futebol. Tem livro que fala sobre as Copas, tem livro que fala sobre uma gama de possibilidades. Depois que eu li Atrás da Porta, o meu segundo livro mais especial, que inclusive ele foi um presente da minha amiga Mônica Beltrão, ela me presenteou com o Menina Bonita do Laço de Fita. Foi o livro que eu li a vida inteira, mas eu não tinha. Vocês acreditam nisso? Eu nunca tive esse livro. Ele ia para minha casa só emprestado. Eu ia na sexta, devolvia na segunda, pegava na sexta, devolvia na segunda. E Mônica disse: Lani, eu vou lhe dar de presente. Então, esse livro aqui eu não vendo, eu não troco, eu não empresto. Não vai para casa de ninguém, só vai para mim. Foi um presente muito especial, que inclusive a Mônica Beltrão, ela é a madrinha do meu projeto. Porque quando eu disse a ela: eu tenho um projeto, mas ainda não saiu do papel, mas eu não sei batizar nenhum dos meus projetos. Gente, eu tenho um problema sério, que eu não batizo minhas poesias, eu não batizo meu livro. Tudo é alguém que batizou, menos eu. E Mônica disse assim: Lani, vamos chamar de plié literário, que é o movimento do balé clássico com a literatura. E no mesmo dia, ela mandou os primeiros livros que compõem o meu projeto. Então, ela foi a primeira pessoa que acreditou no meu projeto mesmo, que disse assim: o projeto existe, vamos fazer acontecer. Então, depois que ela mandou os primeiros livros, os meus outros amigos mandaram os livros, apareceu outros projetos, livros,
dia nós temos um acervo que dá para trabalhar o ano inteiro sem precisar repetir autor. Vê que especial. E é um projeto que ele é itinerante também, não como a BC Biblioteca, mas todo final do ano a gente manda alguns exemplares para outros projetos, para que outros livros cheguem. Então isso é muito, muito importante. Às vezes a gente pensa assim, o meu projeto é tão pequenininho, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Mas o seu projeto ele tem um impacto gigantesco. Eu lembro que quando eu levei Menina Bonita do Laço de Fita para a minha turma a primeira vez, primeiro impacto, né? Porque no balé, eu digo que o balé é branco, o balé ele não é negro. Então, ser uma professora de balé já é um desafio. E ter alunas negras na sala de aula é outro desafio, maior ainda. E eu tinha uma menina na sala que ela tinha um problema muito sério de aceitação. Muito. E no dia que eu levei a Menina Bonita do Laço de Fita, a mãe dela tinha feito esse penteado aqui também no cabelo dela. E eu achei incrível como ela olhou e os olhinhos brilharam e ela disse: tia, ela é igual a eu e você. Vê que coisa tão linda. Sobre se ver no livro, sobre se ver representada ali, sobre se sentir parte. E hoje em dia essa menina é uma bênção assim na minha vida. E as coisas melhoraram. Mas por quê? Eu não precisei falar nada. Ela precisou se ver e se perceber. Então isso é muito importante. A nossa vida, ela tem um impacto muito grande, né? Todo profissional de qualquer área, né, especificamente das artes, tem um diferencial. E a gente não pode, de maneira alguma, nos colocar para baixo e dizer assim: mas o meu projeto não é tão bom. Mas o meu projeto é tão pequeno. Mas o projeto da biblioteca na bicicleta só está em 4 cantinhos, meu Deus. Não! Vocês têm noção da potência que é Mequinho voltar para o coque e dizer assim: gente, eu sou o monitor disso aqui. E vocês podem ser também, quando vocês crescerem. E vocês podem escrever seus próprios projetos. Eu estava dizendo para as meninas que eu escrevo desde os 10 anos. Mas eu nunca disse para as pessoas que eu escrevia, porque eu tinha vergonha de dizer que eu escrevia. E as minhas amigas sempre diziam assim: Lani, tu escreve tão bem. Nossa, quando a gente faz aniversário, tu manda aqueles textão assim enorme. Mas eu não me via como uma escritora, porque também eu achava que aquilo era grande demais. Uma coisa era eu ser professora, outra coisa era eu chegar nos lugares e dizer assim: Lari, eu sou escritora. Eu pensava que ser escritora era só esse povo famoso, assim, Ruth Rocha, né? Cecília Meirelles, Carlos Drummond, Fernando Pessoa. Quem sou eu na fila do pão? Mas em 2020, com a pandemia, foi a primeira vez na minha vida que eu abri a boca e disse assim: e não é que eu sou uma escritora? E a minha amiga me convidou para mandar 10 textos. Eu participo de um coletivo chamado Teia Literária Vozes. E dentro desse coletivo a gente escreve junto, e a gente tem projetos juntos, e a gente acredita uma na escrita da outra. E foi depois desse livro que a gente lançou, foi que eu criei coragem e eu lancei o meu primeiro livro de fragmentos poéticos, que se chama Entranhas. É um livro artesanal. Essa versão já esgotou, a primeira edição. Graças a Deus. Fizemos uma segunda edição agora para a Bienal. Ele é todo em tecido, todo bordado à mão, todo cheio de carinho, de afeto. Porque eu também bordo, arrumo uma brechinha ainda para bordar. E também esgotou na Bienal, graças a Deus. Então estamos esperando chegar a próxima edição. E agora eu já digo com mais naturalidade: eu sou escritora, eu escrevo livros. Eu falo sobre livros, eu falo sobre o livro de outras pessoas, eu falo sobre o livro de outros autores. E eu apoio os projetos das minhas amigas. Porque, como eu falei para vocês, quando a gente trabalha com incentivo à leitura, a gente precisa ter um diferencial no nosso trabalho. Então, como é que eu vou abordar a criança que chega no projeto da BC Biblioteca? Como é que eu vou fazer ela deixar a bola para querer o livro? Ela deixar o celular para querer o livro? Ela trocar um beck por um livro? Como a gente vai fazer isso? E o livro, ele tem esse poder.
sabe? Porque quando o livro entra, as coisas começam a acontecer. As mudanças começam a acontecer. E eu digo isso por conta dos relatos das mães das minhas alunas. Porque elas dizem assim, Walter Lane, ela não lia e agora ela está lendo. Ou tem outros casos que dizem assim, mas tia Lane, na minha casa ninguém lê para mim, mas só a senhora conta a historinha para mim. Então, olha, na minha aula pode faltar tudo. Pode faltar os materiais, eu posso ir sem a roupa, eu posso esquecer a sapatilha. Mas se eu disser assim, hoje não vai ter história, acabou. Não, tia Lane, a gente fica. Não, olha, às vezes eu tenho que começar com a história, termino, levo 2 livros, levo uma história no início e uma história no final, para que aquele momento se torne um momento prazeroso. Um dos lugares que eu trabalho, graças a Deus, esse ano fez um cantinho de leitura, colocou uns tapetes, colocou as almofadas. Então, esse ano eu levei para a minha sala de aula Chapeuzinho e o Mistério das Letras, que é um livro muito especial da Mônica Beltrão. E sempre levando para as crianças autoras que são minhas amigas, que trabalham comigo, que eu conheço, para fazer esse intercâmbio. Porque, minha gente, às vezes a gente apoia o fulano lá de São Paulo, mas o amigo tem um projeto massa e a gente não apoia. A gente vai para a palestra do ciclano pagando, mas o seu amigo está dando a palestra e você diz, vou nada, é fulaninha, a gente cresceu junto, oxe, vou nada. Não é importante. Então, eu enfatizo muito no meu projeto que, assim, claro que eu levo autores do Brasil todo, mas primeiro eu levo as minhas amigas. Então, esse ano a gente trabalhou Chapeuzinho, o Mistério das Letras. É um livro da Mônica Beltrão. É uma versão muito especial da Chapeuzinho. Quem não tem, tem que ter, tem que procurar, tem que comprar, tem que pedir, tem que marcar. É um dos livros mais especiais e afetivos que a Mônica produziu. Levei também o Caderno de Marina, que é um livro escrito pela Maria do Rosário Menezes. Ela também é professora da rede, daqui de Recife, e ela lançou esse livro. É um livro muito especial, cuja temática é o luto. Às vezes a gente fala com a criança sobre tudo, né? Mas a gente não fala com ela sobre quando ela perde alguém. Como é que fica o sentimento dessa criança? Esqueci minha sombrinha. Não, mas pega um pauzinho aqui, ó, e vai dançar um freio. Esqueci o meu óculos. O meu grau é igual ao teu. Empreste o meu óculos. Gente, eu esqueci hoje a meia. Menina, eu tenho um par de meia novinho que eu comprei hoje no metrô. Tu acredita? Vou dar a tua meia. Então, o Ludovico, ele é esse caracol. Quando o sapato da barata quebra, que ela tá lá chorando, ele chega e cola e traz o sorriso dela de volta. Então, quando eu trabalhei esse livro na minha sala de aula, eu percebi isso, que muitas crianças, elas têm o problema da partilha. O que é meu, né, Miquinho? É meu. Eu não vou te dar. Por que eu vou te dar, se é meu? Então, o Ludovico, ele diz assim, ó, o que é meu é teu. E o que é teu também é meu. Então, é um projeto muito, muito especial. O Que Fineza é um livro da minha amiga também, Rosélia Cristina, professora também da rede. E conta a história de um homem fininho, mais fininho do que meu dedo mindinho. E ele vive muitas aventuras, muitas peripécias. E é tão especial quando eu trabalho ele, porque ele trabalha o imaginário da criança, né? Já imaginou um homem mais fininho do que um dedo mindinho? Que ele é confundido com muitas coisas, menos com o homem. Então é uma história gostosa, é uma história divertida. Para as crianças que são bem magrinhas também, elas dizem, tia Lane. E não é que ele é igual a mim. Ele deve comer e não engorda. Então, isso é muito, 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 muito importante. Esse despertar, esse trazer a criança para perto, fazer com que a criança entre, mergulhe, acredite em si, acredite que existem novas possibilidades para a sua vida, que exista um novo começo, que dentro dela existe muito potencial. Eu lembro que teve uma vez que a minha professora me olhou, e é uma coisa que me emociona muito até hoje, assim. Quando eu estou querendo chutar o pau da minha barraca, eu ouço a voz dela dizendo assim, existe muita coisa boa dentro de você. Já imaginou
você ouvir isso da sua professora, do impacto que isso causa na vida da pessoa, do seu monitor. Mequinho chegava para uma criança do Coca e disse assim: sabia que existe muita coisa boa dentro de tu? Sabia que tu pode? Sabia que tu é capaz? E eu acredito em tu. Aí às vezes a criança diz assim: mas minha mãe não acredita, mas meu pai está preso, mas eu estou assim, mas está acontecendo aquilo. Mas alguém acreditou, sabe? Então eu acho que todos que estão aqui nesse auditório hoje precisam sair daqui com a certeza de que a sua vida, ela não é só uma vida qualquer. É uma vida que causa impacto na outra pessoa. Seja no seu modo de agir, no seu modo de vestir, no seu modo de falar, no seu modo de interagir. Você precisa entender sobre isso. De que assim, você veio para cumprir um propósito. E esse propósito, se tiver livros, se torna um propósito ainda mais gostoso, ainda mais prazeroso. Porque falar sobre livros é algo tão gostoso. Eu passei 10 dias trabalhando na Bienal, falando de livro das 9 da manhã às 10 da noite. E não faltava assunto. Não faltava, porque cada um que chegava tinha outro assunto, tinha outro. Então eu sempre digo assim: você lembra qual foi o primeiro livro que você leu na vida? Aqui, vocês lembram qual foi o primeiro livro que você leu na sua vida, sozinho? Lembram? Quando você pensa nesse livro, quais são as memórias que você tem? Muito especiais, né? Quando eu pego Atrás da Porta e eu leio ele, acho que eu já li esse livro, juro a vocês, acho que umas 1000 vezes. Porque eu comecei a ler ele, eu tinha 6, eu estou com 33. E eu leio assim, só no meu projeto já li umas 50 vezes. Mas esse livro, ele me volta para aquele lugar, para aquela criança que um dia eu fui, para aquela criança que ninguém dava nada e que agora todo mundo olha e diz: caramba. Quando eu encontro os meus amigos, né, de vez em quando eu volto para visitar minha mãe, e eu vejo nos olhos dos meus amigos, assim, dos meus amigos, dos meninos, eles dizem assim: tu é uma escritora, velho, de verdade. Tu publica livro, na moral mesmo, na moral. Porque para eles era algo surreal. Tipo, olha onde ela tá e eu tô aqui ainda. Olha onde ela tá e eu tô aqui. Sabe? Então, vocês precisam mostrar para essa sociedade de que o trabalho de vocês possui esse impacto. Então, a forma com que você vai chamar a criança para o seu projeto tem que ser diferente. A forma com que você vai mostrar o livro precisa ser diferente. Porque a tecnologia está aí, minha gente. Eu digo isso como mãe também. Tu acha que Théo vai preferir ver o YouTube ou ler Ruth Rocha? Ver o YouTube. Você senta, às vezes ele dá gargalhadas. Como é que eu vou fazer ele querer um livro? Então, a forma com que a gente apresenta, sabe? Com que a gente mostra. Então, às vezes, a gente precisa também trazer os pais para junto. No meu projeto, a criança também pode levar o livro para casa, para ler com eles. Tem pais que não sabem ler, então ouve a história através da criança. Eu tenho certeza, uma das coisas que eu achei mais bonito nesse projeto da Biblioteca é que dentro de cada livro vai um card, né, Miquinho? E a criança, ela vai falar o que ela achou do livro. Ela vai desenhar o que ela achou do livro. E quantas vezes a gente silencia as nossas crianças? A criança quer falar: cala a boca, cala a boca, cala a boca. E tanta gente mandar a criatura calar a boca, às vezes ela se cala e ela acha que a voz dela não pode ser ouvida. Não pode ecoar, não pode verbalizar. Então a gente precisa dar espaço para que a criança, ela se sinta criança. Ela se sinta parte de tudo isso. E apoiar, minha gente, apoiar mesmo. Sigam o projeto, sigam a página do projeto, mandem mensagens para o projeto. Quem aqui tem livros em casa, vai lá trocar. Quem não quer trocar, vai lá doar. Quem não quiser doar para o Biblioteca, pega meu número, liga que eu mando o Uber Moto buscar na sua casa o livro. Para o meu projeto também, para o Plia Literário, porque um dos objetivos do meu projeto é o seguinte: lógico que tem alguns livros que eu compro para o projeto,
mas 99,9% é todo composto por doação. Porque aí a gente faz esse movimento onde todo mundo pode participar. Então, isso é muito importante. Então, apoie, adote, seja um padrinho. Não é só a Mônica que é madrinha do meu projeto, ela é a minha primeira madrinha. Mas existem outras formas também da gente apadrinhar um projeto desse. Você mandar um vídeo, você mandar uma foto, você mandar uma cartinha. Vocês não têm noção quando o autor manda um livro autografado. Por exemplo, a Rosália, quando mandou, ela mandou autografado, com recadinho e tal. Aí elas dizem assim: tia, a gente tá famosa, porque ela mandou um autógrafo pra gente, tia. E a gente manda o áudio de volta, a gente manda a foto de volta, a gente manda a cartinha de volta. Quando a gente trabalhou o chapeuzinho da Mônica Beltrão mesmo, a gente levou tecidos, e a gente fez um monte de coisa, fez desenhos na sala, e elas ficaram encantadas, porque era uma nova versão. A gente só conhece a versão antiga, né, da Chapeuzinho do Lobo Mau, e esse é um logo diferente, esse é um chapeuzinho diferente. Então, tudo isso faz com que a criança, ela se prenda à leitura. E ela guarda esses livros no coração, porque quando ela crescer, minha gente, elas não vão esquecer. Eu tenho certeza que tem livros que vocês leram, que vocês não esquecem de jeito nenhum. E cada vez que a gente lê, não sei se vocês já tiveram essa experiência, do tipo assim, ler um livro na adolescência e nunca mais ler esse livro. Aí agora você pega o livro de novo. Não dá um estranhamento do tipo, oxe, e essa história é assim? Porque aquela versão sua não existe mais. Agora existe uma nova versão habitando em você. Então, para cada público, existe um livro esperando pelaquela criança. No COC é um tipo de livro, se for para o meu bairro Jordão é outro tipo de livro, se for para Ibiribeira é outro tipo de livro, se for para a Avenida Recife é outro tipo de livro. Mas criança, ela é criança em todo lugar. Theo, ele é criança em todo canto. Quem aqui tem filho, o filho é criança em todo lugar. Mas a forma com que a gente apresenta faz com que a criança ou goste, ou crie uma raiva, né? E não queira mais ler. Eu lembro que eu tenho amigos que eles dizem assim, meu professor, ele me obrigava. Então, quando a gente obriga, a gente distancia a criança do livro. Mas quando a gente mostra, né, hoje em dia nós temos uma gama de livros brinquedos. Por exemplo, lá em casa tem livro tecido, tem livro bordado, tem livro de pintar, tem livro que vem a história e você vai compondo os personagens. E isso é muito, muito, muito massa. E às vezes o que é que falta em nós, enquanto profissionais, é a gente investir nos nossos. Porque às vezes você é contador de histórias, você é professor do filho de todo mundo. Mas quando você chega em casa, seu filho ele padece de fome literária, porque você não lê um único livro para aquela criança. Já pararam para pensar nisso? Aí você pode dizer assim, mas Lana, eu não tenho filho. Mas eu tenho certeza que você tem um afilhado, você tem um sobrinho, você tem um vizinho. Você já parou um minutinho assim de chegar em casa depois do trabalho e chamar o filho da vizinha, dizer assim, vem cá, vou ler um livro para vocês. Ou fazer um clube de leitura na sua casa, uma vez na semana. Leva a Ruth Rocha na sexta-feira. E participa, e leva, e faz esse movimento. Você não precisa fazer grandes projetos. Lógico que a BC Biblioteca é um projeto lindo, que com certeza vai crescer cada vez mais e vai alcançar o Brasil todo. Mas pequenas ações geram grandes impactos. Se eu, na minha comunidade, eu convido o pessoal e faço uma roda de leitura, eu estou impactando a minha vizinhança. Se eu sento e ouço histórias orais das minhas vizinhas, eu estou alimentando a minha alma. A minha mãe, ela não lia nem escrevia, mas minha mãe conta histórias assim divinamente. E eu sempre que tenho oportunidade, eu sento e ouço. E são histórias de tradição oral que eu trabalho com as minhas crianças também. Porque todo mundo é um contador de histórias. Todo mundo. Por mais que a gente diga assim, mas eu não conto histórias. Eu vou para palestra lá de Lani. Para quê? Você nem conta história. Eu nem tenho filho, nem tenho sobrinho, eu não tenho ninguém. Mas você é um contador. Você entra no metrô. Hoje eu entrei no metrô e, por sorte minha, tinha um rapaz do NAC.
Aí eu disse, você vai pro Compaz? Aí ele disse, não, eu vou dar aula de música. E a gente veio conversando. E foi tão gostoso que a gente chegou aqui na Joana Bezerra e o tempo, passou. Então, ele contou histórias e eu contei histórias. Se eu for contar a história, por exemplo, de tudo que está aqui no meu corpo agora, tem uma história em cada um dos detalhes. Se eu for contar a história de cada um livro desse, do porquê ele chegou no meu projeto, tem uma história. E se você for contar a sua história, tem muita coisa para se falar. Então, a gente precisa também aprender a ouvir as histórias, mas passar as histórias adiante. Principalmente isso, sabe? Para que as crianças elas possam dizer assim, eu vou publicar o meu livro. Mas não tem uma editora que queira. Eu vou fazer artesanal. Eu vou costurar, eu vou fazer, eu vou bordar, eu vou colar. E aí eu vou lançar isso. Sabe, eu estava dizendo para a criadora do projeto da Biblioteca, eu disse a ela, vocês precisam fazer um livro só com esses recadinhos que as crianças deixam, esses desenhos que as crianças deixam. Tipo assim, um volume só do Coque, um volume só de Salvador, um volume só de São Paulo, um volume só do Rio. Sabe, Miquinho? Quando eu li o projeto, a primeira coisa que eu pensei foi sobre isso. Porque imagina, a criança poder dizer assim, eu estou no livro. No livro que eu falei do livro. Então isso é muito importante. E pode ser feito um projeto assim, feito o meu livro. Ele é todo... Deixa eu mostrar para vocês. Ele é todo costurado à mão. Eu fiz o marca-página com fuxico, com a chita, que a chita é o meu tecido de memória afetiva. Ele foi feito com carimbos. Então é um projeto que a gente pode fazer na nossa rua, na nossa comunidade. A gente não precisa estar sempre botando a culpa. Na pessoa que está no poder. É na política, é nisso, naquilo. Não. Todo mundo aqui pode e deve iniciar um projeto especial. A segunda edição, minha gente, tá tão linda. Me sigam no Instagram para vocês verem o meu filhote, que é a coisa mais linda que eu gestei. E a segunda versão, ela é em tecido. É o tecido e o papel. E ela é bordada uma a uma. Então, cada livro, ele é extremamente afetivo. Quem compra, leva um livro único, porque eu fiz só para você. Fiz para mais ninguém, fiz só para você. Então, eu gosto dessa sensação de que o leitor ele se sinta único. Na primeira versão, essa que a Mônica pegou ali, eu fiz a embalagem com papelão reciclado. Então, eu fui nos mercados, eu ia nas padarias, eu dizia, minha gente, eu sou escritora, eu tenho que fazer não sei quantas capas, me ajuda, pelo amor de Deus, me dá essas caixas. E eu ia batendo de porta em porta para conseguir, eu fiz todas as embalagens. Nessa segunda, a gente já fez uma coisa mais chique, a gente já fez uma caixa mais elaborada, mas da forma com que a gente apresenta o livro, faz com que a pessoa queira ou não. Não é verdade? A mesma coisa é quando a gente apresenta um projeto para a criança. Então, a criança, ela gosta da novidade, ela gosta do desafio. Sabe? Se você chega tocando um pandeiro e diz, quem aqui quer ouvir uma história? Aproxima aquelas crianças. Se você pega um instrumento simples, por exemplo, como o caxi, e você chega, chama aquela criança para ouvir uma história. Eu acho que a gente precisa entender que esse diferencial faz com que a criança, ela também crie a memória em relação a você. Eu lembro que quando eu dei a capacitação ao pessoal do NAC, eu brinquei que tinha um rapaz, acho que ele não veio hoje, o João, ele é todo tatuado, né? Aí eu disse a ele assim, imagina, João, você chegar numa sala de aula, numa roda de contação de histórias, e você contar uma história especial. A criança nunca vai esquecer você, porque ela vai dizer assim, o meu tio João, todo tatuado, me contou uma história sobre uma princesa. Olha o impacto que isso causa na criança. Às vezes é o cabelo, por exemplo, né? Quando eu vou contar a história para as crianças, elas dizem, tia, eu posso pegar? O meu é igual ao seu. Teve mães que mandou mensagem para mim, dizendo assim, minha filha parou de pedir para alisar, porque ela disse que ela viu você e achou tão bonito que ela não quer mais. E depois que a gente trabalhou vários livros, né, nessa questão em sala de aula, a criança ela passou a ter uma nova visão.
Então, nunca esqueçam do impacto positivo que os livros eles podem alcançar, que os livros eles podem tocar. E não é falta de tempo, sabe? A gente fala muito de tempo. Aí a pandemia veio e deixou todo mundo com tempo. Vocês prestaram atenção? Que a gente tinha tempo direto. A gente acordava, ficava em casa. Aí a gente ia na sala, na cozinha, no banheiro, cozinhar, ficava pro quarto. E todo mundo teve 2 anos de muito tempo. Mas teve gente que, acredite se quiser, que não fez nada. Eu lancei livro, publiquei livro, escrevi histórias, fiz um monte de coisa na pandemia. Mas porque eu priorizei essa questão do tempo. E às vezes a gente diz assim, eu não vou começar um projeto porque eu não tenho tempo. Vocês já imaginaram que ninguém tem tempo? Eu trabalho, crio um menino, cuido da casa, faço participar de outros coletivos, de outros projetos. Estou aqui, daqui eu vou sair para outro lugar, de outro lugar para outro lugar. Hoje eu tenho 3 turnos para cumprir. Por quê? Porque eu não tenho tempo. E recentemente a doutora Ana, esqueci o sobrenome dela agora, que ela é bem famosa nas redes sociais, ela disse uma frase que me impactou muito, que ela disse assim, que é um serviço bem feito, dê na mão de quem não tem tempo. Porque se eu pego tipo o Niquinho, ele está no projeto, ele está na palestra, ele não tem tempo para respirar, essa criatura. Aí eu digo assim, mas eu quero tal coisa. Ele vai fazer bem feito. E às vezes a gente pega alguém que tem muito tempo e essa pessoa fica tão ociosa que ela não consegue produzir o suficiente para entregar esse material. Então, assim, questione a sua prioridade e veja qual o local que o livro ocupa em você. Porque às vezes a gente quer transformar o mundo, mas a gente não transforma a si mesmo, né? Paulo Freire, ele diz que a educação, ela não muda o mundo, ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Aí vamos supor que eu estou usando muito ele, porque ele é um dos mediadores do projeto, mas assim, vamos supor que nós dois tenhamos um projeto e a gente quer que o Coque todinho leia. Mas a gente não tem a decência de ir na livraria comprar um livro para a gente. Mas a gente quer que os meninos leiam a biblioteca todinha. Aí você não lê. Então assim, quantos livros, essa pergunta agora é para vocês, não me respondam não, pelo amor de Deus. Quantos livros você entrou esse ano numa livraria ou na Amazon e comprou para você? Não é para rir não, viu? Tá todo mundo se entregando aí, ó. Quantos livros você comprou para você? Você disse assim, eu vou comprar para mim. E eu vou ler. Quantos livros você leu esse ano, de 2023? Olha aí, mas às vezes a gente quer chegar numa comunidade e a gente quer que todo mundo leia. Mas você não fez a sua parte, você não fez o seu trabalho de casa. Então, o que acontece? Você precisa entender que a sua vida, ela gera um impacto no outro. E a criança, ela aprende pelo exemplo, ela aprende pelo estímulo. Porque ela vai dizer assim, ô tia Lari, qual livro a senhora mais gosta? Aí a tia Lari vai dizer, não leu nenhum. Então, o que a gente está percebendo, até o pessoal do projeto, que quando a gente entrega, mas se eu estou errado, eu me corrijo, as partituras, e eles fazem releituras, eles estão, através do gênero textual música, fazendo a composição. Então, a gente identificou, por exemplo, aí em algumas escolas, e aí eu estou mais perto aqui, mas aí eu fui consultar, que aí as crianças estão começando a ter o interesse pela leitura, pela produção, através justamente desse trabalho com gênero textual música. Pois é. E aí a gente tem, aí eu levei seu livro entrante para Luan ali, e aí ele tem um trabalho desde antes de ontem para trás mente, pensando para frente, com a questão de usar o corpo como o segmento da leitura e a produção dos estudantes. E aí, através da situação da obra imagética mesmo. Então, a gente está percebendo muito nas bandas também essa reorganização de trabalhar o gênero textual música através dessa produção.
E isso é muito importante, né? Porque causa um impacto muito grande. Porque a criança, ela vai ouvir a música e ela vai dizer assim, rapaz, eu acho que eu sou capaz de compor uma coisinha. Como eu falei para vocês, eu sou capoeirista e eu faço parte do mesmo núcleo, né, do projeto Ginga do Araçá, que é conduzido pelo mestrando Cela e pela professora Mônica Beltrão. E lá, uma das coisas que eles mais incentivam é que cada um membro da roda produza suas próprias músicas. Então, a Osana, a Maria aqui, ela tem algumas composições também que já apresentou para o mestrando. Eu já me arrisquei a fazer uma assim, saiu, falta ajeitar o restinho. Mas isso é muito importante, porque aí você para de, caramba, só o mestre fulano toca, só ele canta bem, só ele escreve, e por que eu não vou escrever também? Vou escrever a música também, vou contribuir com a capoeira, vou contribuir com a minha aula. E eu percebi também, Mônica, que ao levar, né, ano passado, um dos meus amigos também da roda, o Ceará, que agora ele é graduado, né? Graduado. É porque, minha gente, é tanta coisa para decorar da capoeira que eu não consigo assimilar as regrinhas. Aí eu sempre consulto, Mônica. É um dos nossos graduados e ele presenteou a minha turma com alguns cachixis para eu trabalhar em sala de aula. Estou sabendo agora, porque eu pedi um para mim aqui. Ele me presenteou. Aqui, ó. Ele me presenteou com um cachixi. Esse eu não vendo, eu não troco, não empresto. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, o cachixi, né, é um instrumento aparentemente tão simples, mas ele faz um sucesso na minha aula, porque a gente trabalha pontinha, a gente trabalha flex, a gente trabalha a escala, a gente trabalha os bracinhos, a gente faz a estátua da bailarina, então congela, aí todo mundo congelou, descongela, tá. Então com o cachixi, eu tenho uma das minhas alunas que ela é autista, então assim, ela faz aula individual. E ela acha tão bonito, tão afetivo, que ela diz assim, Márcia, tchau, cachixi. Aí quando acaba a aula, aí quando o cachixi chega na aula, ela faz, boa tarde, cachixi. E ela faz a aulinha todinha com o cachixi. Então assim, o poder da música, né? O poder da música, o poder dessa verbalização, a gente pode transformar, minha gente. Temos que parar de achar que temos que fazer tudo que todo mundo faz. Me dá uma agonia quando assim, mas fulano está fazendo, todo mundo vai fazer. Não sei se vocês lembram, teve uma época que estava esse negócio de harmonização, né? Você abria o Instagram, todo mundo era igual. Todo mundo tinha o mesmo nariz, o mesmo queixo, a mesma boca, o mesmo nariz. Aí que chato ser igual. Então, assim, se você é, no caso do maestro, se é um maestro, vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos pegar uma música, vamos fazer um arranjo, vamos trazer alguém, vamos compor junto, faz uma roda, assim, cada um compõe uma linha, vamos juntar, fazer uma música. Coisas desse tipo. Então, é sobre isso que existe. Projetos nascendo, projetos crescendo, pessoas acreditando nesses projetos. Porque o nosso impacto diante da sociedade, minha gente, é muito grande. E às vezes a gente desconfia disso, sabia disso? Às vezes a gente acha assim, mas eu faço uma musiquinha, eu tenho amigos que tocam assim, absurdamente. Eu arranho. É o quê? Não arranha nada não, querido. Você toca bem. Então se você conta histórias, conta uma história bem. Invista, eu estava dizendo para o pessoal do NAC, quando eu trabalhei com teatro e dança, vá no Mercado São José, compra uns adereços para sua história, passa navio, compra uma chita, faz uma saia, faz uma blusa, põe um acessório, leva um óculos diferente, pinta o cabelo diferente, leva, se você vai trabalhar uma história de tradição oral, leva tuas origens, leva tua ancestralidade, leva as tuas coisas para o teu trabalho e faz com que o teu trabalho ele tenha um impacto, porque a sociedade em si, ela vai olhar e vai dizer, caramba, fulano está fazendo isso e eu estou aqui, lá atrás, e eu não estou acompanhando, eu não estou vivendo, eu não estou escrevendo, eu não estou produzindo. Então, as pessoas que passam na nossa vida, qual o impacto que a gente está deixando? Quais são as marcas positivas que a gente está deixando nessa geração? Eu sei que parece clichê vocês ouvirem isso de mim. Ilana está falando isso. Mas não, gente. É sério. Estamos em 2023 e tem crianças que não pegou
chegou num livro esse ano. E eu tenho certeza disso. Eu ouvi recentemente de uma professora que ela disse assim, que foi fazer o concurso, teve um concurso recentemente, e ela não conseguiu produzir a redação direito, porque ela não lia, porque eu não tenho tempo. É inadmissível você formar cidadãos se você não busca ter uma bagagem primeiro. Se você não dedica tempo naquilo. Como é que o maestro vai ser maestro se ele não tira pelo menos 2 horas do dia dele para dizer assim, eu não vou fazer nada além de treinar isso aqui? Como é que o mestrando Sela é o nosso mestre e ele não treina nada, ele vai chegar lá e vai dizer, ai gente, vamos fazer a roda agora. Ele nem sequer fez um movimento antes. Como é que eu entro numa sala de aula para trabalhar com crianças de 3 anos se eu não faço um plié antes para aquecer, para mostrar para elas o que é um plié? Como é que eu vou levar qualquer um desses livros para minha sala de aula se eu não li o livro antes? E a criança, né, Niquinho? A criança, ela sabe quando você não lê. A criança sabe quando você não estuda. A criança sabe quando o maestro acontece alguma coisa. A criança, gente, ela sabe. E ela fala. Porque ela diz assim, por que você está gaguejando? Por quê? Por quê? Porque quando você conhece a história, vamos supor, essa história daqui, que fineza. Você essa história de cor, você conta ela de ponta a ponta. Então, quando eu abro o livro, necessariamente eu não preciso nem ler o texto em si. Eu posso contar só com as ilustrações. Mas por quê? Porque eu li o livro, sabe? Eu trabalho com contação de histórias em eventos e teve um contratante que foi o cúmulo. Ele disse assim, mas Walterlane, é só uma historinha. Tu vem contar uma historinha. Aí eu disse, deixa eu te explicar a historinha. Eu tenho que ir na livraria comprar o livro, aí eu gasto a passagem. Aí eu tenho que ler o livro, eu tenho que estudar a história, eu tenho que fazer o figurino, eu preciso comprar o acessório, a maquiagem que eu vou usar, eu preciso do deslocamento da minha casa até o seu evento, eu vou estar com as crianças, eu vou fazer a aplicação da história, eu vou fazer a atividade da história, eu vou preparar a lembrancinha, porque eu sou dessas, que tudo que eu faço tem que ter um negocinho, tem que ter um pirulito, tem que ter um confeitinho, tem que ter um mimo. Entendeu? Tudo isso, você gasta o quê? Tempo. Tem que pagar uma gráfica, tem que pagar uma papelaria, eu tenho que cortar, eu tenho que colar, eu tenho que amarrar. Aí você diz, é só uma historinha. É só uma musiquinha, mestre. Olha, o senhor vai vir aqui, vai olhar todos esses livros, aí o senhor vai fazer só uma musiquinha. Não sei de nada não, é só uma musiquinha. Então, assim, quando as pessoas chegam pra gente e tentam diminuir o nosso trabalho, dizendo assim, mas é só um projetinho, Niquinho. Assim, um projetinho. Mas não sabe o trabalho por trás de capacitação desse pessoal, de trazer esse pessoal, de escrever, né, o que a biblioteca é um projeto, né, que foi feito com outro projeto. Então, assim, buscar o incentivo. Vocês estão aqui hoje, ó, ouvindo materiais que vocês vão poder usar em outros momentos, aprendendo um pouco mais, trocando experiências. Lógico que tem coisas que eu estou falando que vocês já sabem, mas às vezes, como diz minha mãe, a gente precisa reforçar para inculcar. Porque às vezes você sabe que você é capaz, mas você se acha o menos. Ou senão você não tem coragem para começar. E você precisa de alguém que te dê essa coragem. No meu caso, o meu projeto, antes dele se chamar Plié, ele já tinha sido escrito há uns 10 anos a mais, muito mais. E estava na gaveta. Quando eu falei, veja só como é as coisas, viu? A gente estava lançando o livro, que eu lancei na pandemia junto com o meu coletivo, eu e mais 11, eu e Mônica, no caso, mais 10. E na roda da janta, eu disse assim, gente, eu tenho um projeto. E eu contei o projeto para todo mundo. E na hora, Mônica falou assim, quando vai começar? Aí eu, não, mas a gente precisa de quê? Eu disse, mas não tem nome. Precisa de quê? Ela precisa de livro. No mesmo dia ela deu o nome, ela mandou o Uber, ela mandou os livros, começa a próxima semana. Ponto. Então, às vezes, você pode não ter o projeto, mas você pode ser o incentivador do projeto do outro. Ontem eu postei no meu Instagram assim, comprem livro dos amiguinhos, né?
Porque eu vou contar para vocês. Eu lancei o meu livro, Entranhas, que está por aí. Ele esgotou. Nenhum amigo meu comprou. Nenhum. Eu tenho um grupo no WhatsApp com os meus amigos da infância, viu? Da primeira série, a vida toda. A gente estudou junto a vida inteira. Ninguém do grupo comprou. Aí eu participei de mais 4 projetos coletivos. Ninguém comprou. Aí eu fiz agora a 2ª edição. Ninguém comprou. Eu vendi para quase 10 estados do Brasil. Eu já saí para fora do país. Na Bienal eu vendi para todo mundo que não era daqui, dos bairros próximos, né? Era bairros mais distantes. Mas as pessoas próximas a mim não comprou. Por quê? A gente tem a coisa do eu vou apoiar o maestro fulano, lá de São Paulo, que ele nem sabe que eu existo. Mas o meu maestro, que eu trabalho com ele todos os dias, não vale, porque ele é meu, assim. A gente tá perto, tá entendendo? Então a gente tem que parar com isso. Entender que o projeto você pode ser o incentivador do projeto do outro. Você pode acreditar no projeto do outro. Se Mônica não tivesse dito assim, vou mandar um livro, vou mandar um, vou mandar um nome. Meu amor, o Plié nunca tinha nascido, eu nunca tinha parido o Plié. E agora o Plié já vai fazer 3 anos de existência. Porque alguém acreditou. Depois que a primeira pessoa acreditou, veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta. Agora tem autores que enviam pelos correios o livro. E diz, Lani, eu quero que o meu livro seja trabalhado no seu projeto. Mas porque alguém acreditou primeiro. Então não basta só você ter uma ideia. Você precisa acreditar na ideia do outro e levar essa ideia para o máximo de pessoas possíveis. Fala, Mônica. E o próximo é o bordado literário, né? É. A composição de todas as pessoas da arte. É muito importante. Com certeza. Porque eu, no nosso coletivo, das 12, eu acho que 10 bordam. Né, Mônica? Acho que 10. Acho que só quem não borda é Leila e... Se eu não me engano. Tu arranha ainda, Mônica. Tá arranha ainda. Mas os bordados literários, a gente vai chamar o pessoal dos eixos de arte Para bordar. Não, os bordados enquanto mosaico de arte, por exemplo, vai pegar o nome. Aí bota logo na segunda ali, Gustavo. Bota logo o nome do povo. É Cauê. Roger. Roger. Né? Aí que Roger escreve, viu? Eu disse a ele, eu quero saber quando é que ele vai parir esses meninos. Entrega todo mundo. Aí bota todos esses mosaicos e faz um grande evento para que a gente possa celebrar a literatura. Por exemplo, Maestro Paulo mesmo. Né? Que bota todo mundo nos bordados literários, são bordados de alma, de composição, modelo. Você também. Aí a gente bota todo mundo. Mas é sobre isso, minha gente, é sobre isso. O livro, ele é para além, sabe? A gente fala do livro enquanto material, mas a gente está falando desses textos musicais, desses textos que você produz. Às vezes, você tem coragem de postar no Instagram, o povo vê. Cria um Instagram, vai postando. Hoje em dia tem várias livrarias, são várias editoras que conseguem comprar tua obra e te publicar e fazer você criar grandes projetos, ter essa facilidade, ter esse encontro. Então, o meu questionamento é: o que você está fazendo? Né? Quais são os meios que você está utilizando para poder fazer com que mais pessoas se tornem novos leitores? É através da música? É através da dança? Né? Porque às vezes o pessoal tem um preconceitozinho com a dança, mas minha gente, antes de a gente dançar aquilo, a gente já leu aquilo. Então, eu vou dançar a música do fulano. Eu já li sobre o fulano, sabe? O meu corpo, ele vai representar aquilo que já foi dito. Então, tem poesias lindíssimas. Você dança Caetano, você dança Gilberto. É poesia pura aquilo ali. Você pega Nando Reis. São autores que escrevem muito, muito bem. Aí, às vezes, você diz assim: mas o meu aluno, ele não lê. Mas já começou a levar uma caixinha, um sonzinho, projeta a música. Diz: vamos meditar aqui nesse texto. Depois vamos transformar ele numa coreografia, vamos transformar ele num ritmo, vamos transformar ele numa história, vamos reescrever. Sabe como a minha professora, vou falar isso para vocês, para estar já concluindo,
ela incentivava a gente a ler numa época onde não se tinha biblioteca, nem livros, nem Amazon, nem internet, nem nada. E todo mundo da minha geração gosta de ler até hoje. Ela pegava livros antigos, velhos, que eram para ser descartados. Ela cortava o texto e em outra caixa ela cortava as imagens e colocava numa cartolina. Então era mais ou menos assim, desse tamanho aqui desse livro. Aí ela botava na caixinha de sapato, só as imagens, só os textos. Quando a gente terminava as tarefas, para a gente não ficar ocioso, ela dizia assim, pega essa imagem, escolha uma imagem e escreva uma história a partir dessa imagem. E a gente... Depois ela dizia assim, pega o texto, leia e eu quero que você refaça essa história. Com base no texto que você leu. E ela ia sempre trocando essas fichinhas, e a gente conseguia produzir, minha gente, semanalmente, vários livros, várias coisas, vários textos diferentes. Imagine agora que a gente tem Amazon, biblioteca, Biblioteca, a gente tem impressora, a gente tem internet, qualquer canto que tem uma internetinha que a gente pode pegar e produzir cartazes maravilhosos, textos maravilhosos, trazer essa ludicidade. Eu estava falando de Roger, assim, de levar, sabe? Ele trabalha com figurino, trabalha com criação, trabalha com montagem. Levar isso para a sala de aula. Vamos montar hoje uma roupa em cima da música de Gilberto Gil. Ouve a música, trabalha a letra, trabalha o figurino. Vamos fazer uma composição com vocês. Para a gente montar um livro. 10 alunos, eu quero 10 músicas. Dá um livro artesanal. E eles podem vender o lucro desse livro, pode para comprar instrumento, para comprar a roupinha de vocês, para pagar um projeto, para fazer outras coisas. Então, assim, são possibilidades que vai acontecendo e a gente vai ampliando. Mas tudo isso acontece através da leitura. E através da pessoa que incentiva essa leitura. No meu caso, foi a minha professora. Mas vocês, tenho certeza que na vida do maestro ele tem uma referência, que na vida de Osana ela tem uma referência, que na vida do mestrando ele tem uma referência grande para que ele possa se espelhar e dizer assim, eu quero fazer isso. Que Roger tem uma referência, seja ancestral, seja de alguém que diga assim, caramba, toda vez que eu faço um projeto eu penso em fulano. Quando eu escrevi Entranhas, eu dediquei ele à minha professora. Porque ela foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Que ela disse, você escreve, você é boa, seus textos são bons e tem muita coisa bonita dentro de você. Então eu quero deixar essa frase dela, que não é minha, para cada um de vocês. Existe muita coisa bonita dentro de cada um aqui, que faz parte do NAC, que faz parte desse processo. Só que vocês precisam, como a Manhã diz, cavucar, sabe? Precisa cavucar para achar. Quer produzir música de capoeira? Produz música de capoeira. Quer produzir arranjo? Procura um maestro. Quer se tornar um contador de histórias? Procura Niquinho, vê como é que faz para ajudar o projeto. Aonde o projeto está, chega junto, acolhe, apoia. Quer trabalhar musicalização nos seus projetos? Compra seus instrumentos, tenha seu material, invista em você. Pare de, vou pegar emprestado. Não pega emprestado não. O que pegar emprestado é problema. A gente pega emprestado, às vezes quebra, acontece alguma coisa. Compre seu cachixi, compre sua cartolina, compre seu material. Comece, minha gente, comece. E não espere grande não, viu? Se eu fosse esperar começar o plié quando eu tivesse um texto, hoje, Mônica já saía daqui com o próximo livro lançado. Porque já daria. É porque o Roger saiu do recinto, mas já tem o livro dele para lançar. Olha aí. Tem o Luan também, tem o do Maestro Paulo. Olha aí. São livros que merecem chegar nas outras pessoas. E assim, parar de só consumir os outros e vocês vão poder ser consumidos. Cada um aqui vai poder ler sobre o Senhor, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre os seus saberes, sobre as suas partilhas. Quantos jovens não têm acesso a chegar perto do maestro, por exemplo? E é o Senhor sendo nosso
A gente tem essa questão de pode chegar juntinho e dizer assim, me tira uma dica aqui. Olha, me diz aí como é que o senhor faz, sabe? Mônica escreve há mais tempo do que eu, ela tem uma vivência muito maior de escrita. Então, quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu digo, Mônica, olha aqui, revisa aqui, olha esse projeto para mim, me ajuda nesse sentido. Então, isso é muito importante. Apoie os projetos que existam, mas comecem a criar seus próprios projetos também. Augusto disse que já está com data marcada, porque a partir desse momento os escritos dele serão lançados. Olha aí, Augusto, me convide para costurar os seus livros, para fazer o seu livro. Vai fazer um sarau, ele disse aqui, eu estou entregando no coletivo. Chame Lari para dançar os seus textos. Eu recito, Lari dança. Ó, top. Fica perfeito. Então, minha gente, eu quero muito agradecer a vocês por esse momento. Eu espero que, de verdade, vocês tenham colocado no coraçãozinho de vocês alguma coisinha que eu tenha falado hoje. E que isso germine e dê frutos, sabe? Que vocês entendam que vocês não são mais um. Vocês são pessoas especiais, com projetos especiais. E fiquem próximos de pessoas que acreditem em vocês. Que olhem para vocês e digam, existe muita coisa bonita dentro de você. Existe muita coisa linda dentro de você. Tem muita coisa aí para sair. Então, que saiam muitos saraus daqui, muitos projetos, muitos livros, muitas coreografias, muita dança, sabe? Eu acho lindo quando junta música, dança, poesia, bota capoeira junto também, aí faz aquela salada e a gente faz um projeto muito, muito especial. Vamos ficar de pé, todo mundo. Isso. Todo mundo de pé, olha as colunas estralando. Chega, Vamos ficar de pé. Nesse momento eu quero finalizar com vocês. Nana, tem uma pasta aí dentro. Azul. Na outra bolsa. Isso, abra, tira um texto aí de dentro. E pode distribuir um para cada um. Esse é um texto que eu escrevi para o pessoal do NAC, né? Como o Roger falou, a gente produziu um trabalho muito bacana sobre contação de histórias. Mas eu gostaria de ler ele novamente com vocês, para que vocês possam sair daqui tendo a certeza de que cada um aqui é um contador. Na vida do outro, na vida do seu parceiro, no relacionamento. Às vezes a gente chega em casa e diz, olha amor, aconteceu isso, eu fui para uma palestra, eu já saí, eu já dancei frevo, eu já voltei, eu já fui para a faculdade. Então você é um contador de histórias, um contador que partilha. E dentro de você existe inúmeras histórias, né, moço bonito? Que vai sair, seu sarau. Tem bailarinas aqui, ó. Convida a gente. Ó, que diz o seguinte. Eu, um contador de histórias, tenho certeza que alguma vez na vida esse questionamento já chegou até você. Se não chegou, ele em breve te fará uma visita. Eu comecei a contar histórias ainda criança e nunca mais parei. Quando cheguei na fase adulta, esta pergunta veio até mim e me causou uma enorme inquietação. Fui conversar com um amigo que também era contador e ele me aconselhou. Se você ainda não se sente contadora de histórias, estude mais. Leia mais. Busque fazer novos cursos. Assista a outros profissionais e, principalmente, treine. A segurança que você tanto busca virá quando encontrar o seu jeito de se comunicar. Entenda que cada contador de história é único e você vai encontrar o seu caminho. Aquelas palavras passaram a morar em mim e daquele dia em diante decidi ir em busca da contadora de histórias que eu queria ser. E você pode me perguntar, Walterlane, você a encontrou? E com certeza eu irei lhe dizer, ainda estou em busca deste momento. Assim como eu, você jamais vai se sentir pronto ou capaz o bastante.
Acredite, sempre estará faltando algo. Mas saiba de uma coisa: as histórias já te escolheram para ser o lar permanente delas. E elas desejam que você partilhe cada uma delas com o máximo de pessoas possíveis. Que em seus lábios sempre habite a certeza de que você já nasceu um contador de histórias. E que todos os recursos que você precisa estarão bem diante do seu olhar. Quer um conselho? Aprenda a reparar. E depois, ou em qualquer dia desses, volte para me contar. Desejo que a curiosidade seja algo constante em cada novo texto que você estará levando para esse mundão. Desejo e que nunca falte um frio na barriga e um borboletário enorme em seu estômago. Eles serão um lembrete de que você está no caminho certo. E o medo? Ele será o seu parceiro de jornada. Então, cada um de vocês é um contador. Cada um de vocês tem histórias habitando em vocês. E as histórias já escolheram vocês para ser o lar permanente delas. Então, vá nas livrarias, vá na Amazon, vá nos lugares e encontre o livro que vai tocar o seu coração. Porque lembre-se sempre, a história primeiro toca o contador, depois toca cada um de vocês. Para finalizar, eu quero que cada um diga uma palavra bem alta, bem forte, de como você está se sentindo ou do que você gostou, o que você quer externar. A minha palavra de hoje é poesia. Roger? Felicidade. Niquinho? Acessibilidade. Larissa? Aconchego. Mônica? Beltrão. Sim. Beltrão? Uma palavra? Desculpa, foi capoeira. Capoeira. E aí, vão falando, pessoal daí de trás, cadê? Coragem. Partilha. Estímulo. Incentivo. Sensibilidade. Resiliência. Atenção. Como? Conexão. Empatia. Jornada. Liberdade. Histórias. Afetividade. Encantamento. Resistência. Parceria. União. Cultura. Leitura. Qual? Inclusão. Pertencimento. Criatividade. Como? Cultura. Paixão. Amor. Axé. Como? Aprendizado. Oi? Empatia. Compromisso. Gratidão. Sucesso. Processo e sucesso também. Missão. Inovação. Andada, ninho. Brilho. Todo mundo já foi? Caminho. Equidade. Equidade. Conexão. Transformação. Arte. Equilíbrio. Que lindo. E aí, todo mundo já foi? Cadê, mestre? A sua palavra. Carinho e possibilidade. Bora. Fale. Como? Felicidade. Gente, como? Luta. E o da minha outra colega vai ser qual palavra? Encantamento.
Muito bem, gente. Palmas para vocês. Sucesso no caminhar de vocês. Muita alegria. Que todas essas palavras possam ser colocadas na malinha do coração de vocês e que vocês possam guardar, levar e fazer a diferença no mundo que vocês vivem, tá? Vocês possam ser agentes transformadores desse mundo. Muito obrigada. Queria agradecer aqui a Val, sempre parceira nossa do NAC, né, participando das atividades. Gratidão, você é uma mulher preta, guerreira, artista, e é muito bom ter você nesse espaço de formação com essa garotada. Queria agradecer a Dani, maravilhosa, Luz, ser humano muito do bem, que muito fez pela nossa cidade, pelo movimento de quadrilhas e tantas outras coisas, como teve lá na Rede Globo de televisão, a grande parceira. Quero você junto com a gente fazendo muitas coisas, tá? Depois eu vou lhe catucar muito, tenho umas ideias para você. Mas queria agradecer por ter pensado na gente no NAC com o projeto, né, de leitura da bicicleta, por essa formação. Acho super importante como a gente faz uma ação e a gente pensa na formação, né? Eu digo porque nesse lugar, da onde eu vim, sempre foi na formação. E eu sempre digo, se é para eu estar no espaço, seja no NAC, no consultório de rua, onde for, precisa ter formação. Porque eu acho que a formação é a alma da coisa, como ela acontece. Então, como alguém traz uma proposta, feito você trouxe para o NAC, pergunta, tem formação? Né? Porque é essa formação que a gente vai multiplicar dentro das comunidades, que aí é nas escolas, nos PSFs, né? Em todos os lugares que a gente passa. Então, gratidão e muito obrigado. Todos os projetos que você tiver, seja da Lei Rouanet, do SINC, do Fucultura, pense na gente. Eu quero você muito próximo a gente, viu? Cheiro. É muito bom ter você. Eu queria pedir uma salva de palmas aí para mim.